A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 19 e o versículo de número 20, que diz: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós estamos aqui diante de mais uma passagem onde nós vamos ver Paulo escrevendo essa carta, para os Coríntios, para os irmãos de Coríntios, e nós vamos observar que Paulo, aqui nesse capítulo de número 6, ele vai estar criticando ali o litígio entre os irmãos. Esse termo litígio, ele é designado para quando há divergência, entre as partes numa ação jurídica, como quando alguma demanda é colocada ali diante do juiz, e é isso que está acontecendo, na igreja de Corinto nesse tempo. Nós vamos observar que Paulo ele começa dizendo, se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos injustos, em vez de levá-los aos santos? Paulo ele está colocando aqui que estava havendo problema na igreja de Corinto, e eles estavam colocando isso diante, das autoridades de juiz, para julgar coisas que, na verdade, poderiam ser tratadas entre eles, poderia ter alguém estar intermediando, aquele problema, aquilo que estava acontecendo, para que assim fosse resolvido. E no versículo 2 ele diz: Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes, os quais os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante de descrentes. Então, Paulo está dizendo aqui que assuntos concernentes à igreja, estavam sendo colocados, diante de tribunais humanos, entre os irmãos ali discutindo, e entre desses tribunais que eram de pessoas não crentes, pessoas não crentes ali, que estava vendo todo o estado, tudo que estava acontecendo ali, e o que estava sendo tratado, Paulo orientava ali de que essas questões, poderiam ser tratadas por pessoas de próprio dentro, pessoas para intermediar, alguém mais sábio, alguém, que iria julgar aquela causa ali, diante da igreja, diante aquele grupo que ali estava tratando. E Paulo está dizendo, que ele estava envergonhando, eles iriam sentir vergonha pelo que eles estavam fazendo, porque eles poderiam ter tratado ali, sem levar ao tribunal. Isso criava escândalo, problemas. Então tem certos problemas, situações que são eclesiásticas, que precisam ser tratadas no meio eclesiástico, deve ser intermediada, por pessoas que ali estão para poder julgar, para poder orientar, para poder dar uma direção referente ou uma solução referente a um determinado problema, e não levar esses problemas, aos ímpios, aos descrentes, aqueles que ainda, até estão precisando de Jesus. E Paulo diz que havia entre eles essa discussão, entre eles havia esse litígio. E no versículo 7 ele diz: o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer injustiça. Não preferem sofrer injustiça?
Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Você não sabe que um injusto não herdará o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem ladrões, nem avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo aqui que pessoas que estão em atos, que desagradam ao Senhor, que estão pecando contra o corpo, que estão vivendo em situações de roubo, de bebedice, trapaceando os outros, que estão aqui vivendo a homossexualidade. São pessoas que estão longe do Senhor e precisam ser alcançadas pelo Senhor, porque o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus aqueles que estão vivendo dissolutamente, estão alimentando os prazeres da carne, estão vivendo fora daquilo que está na palavra do Senhor. Por isso é importante nós pregarmos a palavra, por isso é importante, se você se encontra desviado, voltar para os caminhos do Senhor. Se você se encontra fraco, buscar se fortalecer diante do Senhor. O 11 ele diz: alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Então, se outrora vivíamos dessa maneira, se outrora vivia em todas essas, nos prazeres desse mundo, agora não, agora estamos na presença do Senhor. Mas um dia muitos passaram por isso, andaram por esse mundo pecando, mas eles foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então, que nós possamos também anunciar o Evangelho a essas pessoas. Paulo vai começar a dizer a partir do versículo 12, quando ele vai falar que o nosso corpo ele é membro de Cristo. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Quando ele diz no versículo 12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo está falando aqui do cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, do cuidado que nós devemos ter, de realmente estar vivendo a nossa vida de forma que nós vamos mortificar a vontade da nossa carne. Porque o Senhor ele vai destruir tanto o corpo quanto o outro. Vamos ver que o Senhor ele nos instrui, Paulo vai nos instruir que o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então esse cuidado de desviar os nossos olhos, os nossos ouvidos de certas coisas, de certas até mesmo programações, tudo que está sendo colocado diante de nossos olhos, tudo que nós estamos ouvindo, isso acaba realmente destruindo o nosso corpo. Até mesmo o que estamos comendo, bebendo, a forma que estamos vivendo, isso nós precisamos ter esse cuidado. Ele diz no versículo 14, Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Paulo está dizendo que o corpo, eles são membros de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Então, por isso nós devemos estar
vigiando a cada dia, se fugindo da aparência do mal. Versículo 16 ele diz: ou não sabeis de quem se une a uma prostituta, torna-se um corpo com ela. Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço. Por isso, glorificai a Deus no nosso corpo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Por isso que Paulo nos orienta a fugir das imoralidades. Fugir de todo tipo de desejos carnais. Fugir de toda do adultério, fugir da fornicação, fugir de tudo isso, da sensualidade. Tantas coisas que podemos fazer que vai contra o corpo, e saber que quando nós nos unimos a essas imoralidades, nos unimos ao pecado, à mentira, ao engano, segundo nos unimos, nós somos sendo um só corpo, e nesse com as coisas carnais, e isso não agrada ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar no santuário, ele não vai ter nosso corpo como um santuário, depois, se ele está vivendo, se nós estamos vivendo no pecado. Então, fugir da aparência do mal, fugir de toda imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Então, devemos fugir. Fuja de toda aparência do mal, de tudo que muitas das vezes está na palma da mão. A tecnologia permite. Fugir de tudo, de vídeos, de programações, de séries, de tantas coisas que trazem imoralidade. E a pessoa muitas das vezes nem percebe que isso está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, e está fazendo mal. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar num corpo sujo, num corpo onde está dividido. Ou somos de Deus ou não somos, ou somos de Cristo ou não somos de Cristo. Então que nesse dia você venha fugir de toda a aparência do mal. Venha saber que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, ele nos conduz de uma maneira onde nós vamos a cada dia ser separados, vamos fugindo da aparência, vamos aprendendo, vamos sendo direcionados por ele e glorificando a Deus, através do nosso corpo. Então que você possa hoje fugir de toda a aparência do mal, de tudo que possa querer te afastar, esteja te enfraquecendo. Porque o termômetro é ver o quanto nós estamos firmados. Se você está hoje vivendo de uma forma onde você está cada dia cheio do Espírito, o que você está botando diante dos teus olhos, que você está colocando diante dos teus ouvidos, que você está acompanhando, assistindo, falando, se isso está edificando a tua vida espiritualmente, você vai estar fortalecido. Mas se não está edificando, você vai estar fraco, desanimado. Você não vai conseguir se conectar com o Senhor. Por isso que nós devemos fugir. O conselho é fugir. Foge de toda aparência. Se une ao Senhor, porque quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Está na mesma ligação. Está no mesmo propósito, porque Cristo é o cabeça. Então que Deus nesse dia, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. E você fique com essa palavra.